Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. É uma honra poder ter mais uma noite aqui com vocês, estudando sobre a vida espiritual e trazendo boas reflexões que acolham a nossa alma e que façam entender cada vez mais a vida física e a vida espiritual. O tema de hoje vai ser o texto Perdão das Ofensas. Esse texto ele é muito interessante porque ele vai fazer a gente refletir muito sobre como a gente está lidando com um rancor que às vezes a gente guarda na nossa mente ou que a gente guarda na nossa alma por pessoas, por situações e de como esse rancor ele pode acabar sujando a nossa energia e atrapalhando a nossa própria evolução. Uma vez conversando com um mestre, ele me disse o seguinte, que toda vez que a gente tem ódio, rancor, ou que a gente tem uma insatisfação profunda com alguém, é como se a gente soltasse um anzol, que ele prende na pessoa e ao mesmo tempo fica preso na gente. Quando a gente está pescando e a gente solta o anzol, o que é que acontece? Quando o anzol pega no peixe, se o peixe ele começa a puxar, ele automaticamente também puxa o nosso corpo. E para quem já assistiu Pesca Alternativa, sabe muito bem que dependendo da força do peixe, do tamanho do peixe, é capaz até de a energia e a força da nadadeira desse peixe movimentar o barco, movimentar aí a nossa energia e movimentar até o esforço que a gente vai ter que fazer para não seguir aquele peixe. Quando a gente está com ódio de alguém, quando a gente tem rancor de alguém, é a mesma coisa que acontece, só que na nossa percepção espiritual. Toda vez que essa pessoa pensa na gente com ódio, toda vez que essa pessoa pensa na gente com rancor, a gente acaba gastando energia para limpar a nossa energia, para se proteger do ataque dessa pessoa. E a gente ainda fica preso e conectado energeticamente um com o outro, o que acaba atrapalhando tanto o nosso desenvolvimento espiritual quanto o da pessoa. E esse texto aqui ele vai fazer a gente refletir como a gente tem que lidar com essas pessoas que nós guardamos algum tipo de rancor, para que a gente possa se libertar desse vínculo negativo que tanto nos faz mal e também faz mal a essas pessoas. Então, o texto aqui ele vai tratar disso, como o próprio nome diz, o perdão das ofensas. É muito difícil, geralmente, perdoar alguém, principalmente quando às vezes a pessoa te fez um mal sem que você, entre aspas, merecesse receber esse mal que ela te fez. E por isso que exatamente Cristo colocou em muitos momentos nas suas pregações de que o perdão das ofensas era um dos atos mais nobres que uma pessoa poderia ter. Porque é a capacidade de você deixar de lado um mal que alguém te fez, às vezes propositalmente, e seguir em frente sem se manter preso a essa pessoa energeticamente, exatamente por você se manter nesse vínculo de rancor. E o texto ele vai fazer a gente refletir exatamente sobre isso. Olha o que o texto diz. Quantas vezes perdoarei o meu irmão? Nesse texto aqui fala como se alguém tivesse questionado a Cristo. Olha, Cristo, você que é perfeito, maravilhoso, enfim. Quantas vezes eu devo perdoar alguém que me fez mal? Aí vocês vão ver a resposta que Jesus dá. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Para vocês entenderem esse trecho, vocês têm que entender como era na época o pessoal e como eles interpretavam tudo com a numerologia. Era muito comum quando você fosse a uma sinagoga, você fosse a algum templo e perguntasse aos rabinos, aos fariseus, enfim, aos líderes religiosos que tivessem, quantas vezes você deveria perdoar alguém que te fez mal. E geralmente esse mestre, ele dizia o seguinte, que você deveria tentar perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, deveria tentar perdoar a pessoa pelo menos 7 vezes. Porque 7, pela numerologia, é o número da perfeição. Então, simbolicamente, seria a quantidade de vezes que você deveria tentar perdoar uma pessoa antes de você cortar de vez o vínculo e afastar direto essa pessoa da sua vida. E aí, quando perguntaram a Jesus, mestre, quantas vezes devemos realmente perdoar alguém?
Ele foi lá e disse: não apenas 7, mas 70 vezes 7. De novo, indo para a numerologia e para uma explicação simbólica, 70 vezes 7 seria algo como dizer que você deve perdoar alguém infinitamente. Já que se 7 é o número da perfeição, 70 vezes 7 seria tipo você perdoar a pessoa sem nem se questionar quantas vezes você deveria ou não estar perdoando aquela pessoa. Tanto que eu já vi palestras onde a pessoa pegava e fazia o cálculo: 70 vezes 7 dá quanto? E aí eu achei muito engraçado quando a pessoa fez isso brincando com a situação. Por quê? Porque pelo significado da numerologia e filosófico, o 70 vezes 7 é tipo perdoe indefinidamente. Só que o bonito desse texto é que Jesus ele vai nos ensinar que o fato de você perdoar alguém não significa que você deve tolerar essa pessoa na sua vida, não significa que você deve deixar essa pessoa continuar a te machucar, não significa que você deve aceitar que a pessoa te trate de qualquer forma. Ele deixa bem claro, perdoe ela no sentido de você não manter o sentimento negativo em relação a ela dentro de você, mas também você não é obrigado a manter a pessoa na sua vida, a você aguentar ela, a você continuar sofrendo na mão dela e apenas sair aceitando tudo que ela faz, não, porque também não é graça. Mas o texto, ele nos mostra o quanto na época as pessoas, elas de certa forma queriam uma fórmula. Olha, eu posso perdoar 7 vezes, se passar de 7 eu posso meter o louco à vontade. E não é bem assim. Tanto que o texto vai continuar a dizer o seguinte: aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais devem percutir a inteligência e mais alto falar o coração. Então, de novo, está falando aí que Jesus ele deixou bem claro que a gente tem que estar sempre disposto a perdoar. Não um número exato de vezes, mas quantas vezes for necessário. Mas, de novo, perdoar não significa você aceitar que as pessoas sejam folgadas e façam o mal que elas quiserem com você. Significa que você tem maturidade suficiente para lidar com o assunto e não se manter nesse vínculo de rancor. E por que isso é tão importante? Porque quando a gente vai ler os romances espíritas, a gente começa a se dar conta de muitas histórias onde o obsessor persegue uma pessoa, às vezes por várias encarnações, por se manter num círculo de ódio junto com essa pessoa. Então a gente precisa muitas vezes aprender a perdoar, porque às vezes você não sabe, mas alguém que, sei lá, você estudou na época do colégio e você, sei lá, brigou um dia com essa pessoa no colégio, até hoje ela tem ódio de você. E a energia desse ódio que ela tem de você vem até você e te atrapalha. Às vezes um namorado, uma namorada que você teve e que vocês tiveram um desentendimento, sei lá, você era imaturo e traiu essa pessoa, e essa pessoa tem ódio de você porque de algo que você disse, possa ser que até hoje essa pessoa, diríamos assim, torça contra você e envie energias negativas contra você sem que você nem saiba. Uma vez eu estava fazendo uma palestra dessa e tinham dois irmãos sentados lá no centro espírita. E esses dois irmãos, eles não se falavam. Um não olhava para a cara do outro, mesmo frequentando o mesmo centro espírita, um fingia que o outro não existia. Como eles tinham sido criados dentro do centro espírita, eles continuavam a frequentar o mesmo lugar, mas um fingia que o outro não existia ali dentro. E eu fiz essa mesma palestra nesse dia, quando terminou a palestra, os dois me olharam e falaram assim: ó, eu não falo com ele há mais de 20 anos, por causa de uma briga besta que eu nem lembro direito o que aconteceu. E até hoje a gente tá aqui de bico fechado, sem falar um com o outro, sem a gente nem saber por que isso. Mas às vezes a gente ainda se orgulha de dizer, ó, não falo com ele. Pra gente ver se dois irmãos conseguem ficar mais de 20 anos sem se falar, por causa de uma briga besta que nem eles sabiam explicar como é que aconteceu. Então, imagine quantas pessoas não talvez guardam ódio de você, guardam raiva de você por algo que aconteceu há muitos e muitos anos e você nem sabe. E essa energia vem até você. E essa energia te encontra. Às vezes a pessoa vê um story seu, vê uma foto sua, recebe uma notícia sua e ela torce contra. Bem feito com fulana. E às vezes a gente recebe essas cargas sem nem fazer ideia. Quanta energia, quantas versões suas que talvez nem existam mais, pessoas do seu passado te conhecem. Antes de você ser como é hoje, antes de você ter os objetivos que você tem hoje. Então, tudo isso
nos afeta de uma forma que a gente não percebe. E olha que eu tô falando só dessa existência. Imagine as existências passadas. Imagine o passado reencarnacionista. Quantos espíritos e quanta energia não é enviada pra gente. Contam que, se não me engano, Santo Agostinho tinha o costume de todo dia antes de dormir relembrar de tudo que ele fez durante o dia. Se ele tinha, sei lá, ido na feira comprar alguma coisa, ele lembrava. Se ele tinha batido boca com alguém na rua, ele lembrava. E ele repensava se a postura que ele tinha diante da situação tinha sido correta ou não. E com base nisso, se ele percebesse que ele tinha sido errado, no dia seguinte ele procurava a pessoa, pedia perdão e conversava com a pessoa para deixar tudo resolvido. E ele fazia isso todos os dias. Tem lá nos livros de meditações dele dizendo que ele fazia isso. Então imagine aí quantas pessoas você talvez ofendeu sem nem saber, sem nem perceber. Quantas pessoas talvez carregam rancor por você sem que você nem faça ideia. E quanta energia ruim dessas pessoas acaba te atingindo e te afetando sem que você perceba. Então, quando a gente faz o Pai Nosso, a gente diz o quê? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Então, você quer saber como é que está a balança do seu perdão e da sua união com os outros? Observe, você está perdoando as pessoas? Você está perdoando as dívidas e as ofensas delas contra você? Se você é rancoroso, se você não perdoa, se você lembra dos outros com ódio, adivinha, essa mesma energia de ódio acaba achando a entrada para poder afetar você, exatamente pelo fato de que você mantém esse vínculo. Vou explicar algo aqui que eu já expliquei várias vezes, mas é sempre bom relembrar. Cada vez que você tem um pensamento, é como se um fiozinho de costura saísse de você. Cada vez que você repete esse pensamento, mais fiozinhos iguais saem de você. Chega uma hora que tantos fiozinhos de energia saem de você que isso se torna uma corda. E essas cordas de energia que estão ao seu redor fazem a sua aura. E de acordo com o tipo de energia que tem na sua aura, vai ser definido qual tipo de espírito pode ter acesso a você, qual tipo de energia pode chegar a você e qual tipo de energia é emanada por você. Então, se você sente ódio, se você sente rancor, se você sente ciúme, se você sente inveja, se você sente qualquer tipo de energia negativa ou ódio contra essa pessoa, essa energia ela tá na sua aura e ela vai te gerar problemas. Porque um dos campos de vibração que poderia estar em energia boa saindo de você tá preso nessa energia de ódio e de rancor, por isso daí que a pessoa te fez. E aí? Quem é que fica atrasado na vida? Essa pessoa ou você que está carregando rancor por ela? Eu sei que existem diferentes tipos de motivos para você ter raiva de alguém. Eu sei que existem pessoas muito ruins no mundo que às vezes têm atitudes tão perversas que nos fazem ficar reflexivos. Poxa, será que essa pessoa merece mesmo ser perdoada por mim? Mas uma coisa que a gente tem que levar em conta e refletir é que, uma hora, cedo ou tarde, esse vínculo de ódio vai ter que ser quebrado. Porque para o seu espírito se tornar um espírito de pura luz, você vai precisar ter luz dentro de você. E o perdão é uma das grandes ferramentas para quebrar isso daí tudo. Tanto que hoje em dia o pessoal faz muito Ho'oponopono. E o Ho'oponopono diz o quê? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. É um mantra para limpar sua mente. Por quê? Porque no eu sinto muito, você diz o quê? Olha, eu sinto muito por todas as vezes que eu fiz o mal, que eu machuquei as pessoas, que eu enviei energias negativas para elas, porque eu ainda não tinha consciência do quanto isso é negativo para minha evolução. Eu sinto muito, me perdoe. Você está pedindo perdão por todas as vezes que você fez mal às pessoas e que você gerou ódio e gerou vínculos negativos com elas. Eu te amo. Às vezes é um eu te amo falso, até que você consiga realmente fazer esse eu te amo com compaixão no seu coração. Mas é bom você repetir isso para você lembrar que no final é o ciclo de amor, é a energia do amor que vai transformar tudo. E a última, que é peraí, tô tentando lembrar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato.
que é você agradecer pelo aprendizado que você teve junto a essa pessoa, junto com esse espírito, e por como você se tornou alguém mais maduro pelo que essa pessoa te fez. Porque às vezes a gente passa, sei lá, por uma amizade onde a pessoa traiu a gente. Mas isso, de certa forma, nos ensinou a ser mais atento com novos amigos para que a gente escolha melhor essa pessoa. Às vezes você se relaciona com alguém e essa pessoa te traiu. Provavelmente isso fez você ficar mais atento na hora de escolher um novo companheiro ou companheira. Provavelmente você, sei lá, passou por uma briga por uma questão besta, porque você falou algo que não deveria. Provavelmente a partir disso você aprendeu a escolher melhor suas palavras. Então, até mesmo quando a gente faz algo ruim, até mesmo quando a gente vibra ódio, até mesmo quando a gente gera uma energia negativa, ao mesmo tempo a gente está aprendendo algo com essa energia negativa. A gente aprende algo com isso daí. Por quê? Porque é trabalhando essa energia de desapego, de amor, de respeito, de empatia, que a gente acaba quebrando esses ciclos. E aí o texto continua dizendo o seguinte: confrontai essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, respondeu a Pedro: perdoarás mais do que ilimitadamente, perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela te for feita. Por que isso daqui é tão importante? Porque se Jesus, que nasceu, veio aqui, só pregou amor, só doou amor, só fez o bem pelas pessoas, sofreu tanta perseguição, sofreu tanto ataque, e ainda assim perdoou a todos, a ponto de no momento que ele estava sendo crucificado, ele falar: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. O que nós, que ainda estamos no erro, que ainda estamos na vaidade, que ainda estamos na insatisfação, que ainda estamos em tantos sentimentos densos, somos perante Jesus? O que nós, que ainda estamos aprendendo a lidar com tudo isso, devemos fazer e como nós devemos agir diante das situações que nos tiram a paz, que nos tiram a paciência? E aí o próprio Jesus deixou bem claro para Pedro, que falam que era geralmente o discípulo mais brigão, que era o discípulo que mais ia para cima, que era o discípulo que era mais difícil de aprender. Tanto que Pedro, quando Jesus deu esse nome para ele, Jesus disse que o nome dele seria Pedro porque ele era igual uma pedra, que ele era bruto que nem uma pedra. Tanto que foi Pedro que pegou a espada e decepou a orelha de um soldado que estava tentando pegar Jesus. E Jesus falou: olha, Pedro, põe tua espada na bainha, porque quem perecer pela espada sofrerá com a espada. Então ele meio que diz assim: ó, se você machucar alguém com essa espada, você depois vai ser machucado. Naquele momento ali, Jesus estava ensinando sobre a lei de causa e efeito. E Jesus estava deixando bem claro: ó, se você fizer mal a alguém, esse mal retorna para você. E depois Jesus faz uma grande reflexão que se você também faz o bem pelas pessoas, esse bem retorna para você muito mais, com muito mais intensidade. Então a gente vê aí o quanto Pedro e todos os discípulos tinham de aprender a perdoar. Os caras estavam pregando amor, estavam ensinando sobre o amor universal para todo mundo. E o que é que acontecia? Eles eram perseguidos, eles eram atacados em cada cidade que eles iam pregar, exatamente porque as pessoas não queriam ouvir sobre amar o próximo. As críticas surgiam, os ataques surgiam por eles estarem pregando e ensinando o bem, por estarem pregando e ensinando o amor. Imagine nós que temos dias de raiva, dias de insatisfação, dias onde a gente está de bom humor, dia que a gente está de mau humor, a gente tem nossas oscilações naturais, a gente briga com alguém no trabalho, briga com alguém em casa. Imagine a gente que ainda nem chegou no nível de Jesus. E aí o texto continua: perdoará cada ofensa tantas vezes quanto elas forem feitas. Então imagine, toda vez que alguém te ofender, você vai ter que aprender a perdoar essa ofensa e tentar se tornar alguém melhor para que isso não te afete mais. E aí o texto ainda continua, olha:
Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Então Jesus aqui deixa bem claro que a maior defesa que a gente pode ter para alguém agressivo, para alguém que quer nos atacar, para alguém que quer nos fazer mal, é exatamente ser alguém que não se importa com os ataques, com as injúrias, com as críticas, exatamente pela maturidade que você tem de perceber que não vale a pena você ficar com raiva daquilo. E aí o texto continua. Não está ele a te perdoar frequentemente, o Pai Celestial? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce e te apaga as faltas? Então está deixando aí bem claro que Deus infinitamente nos perdoa, que Deus diversas vezes apaga as nossas faltas, que todo dia quando a gente faz o Pai Nosso e a gente pede perdão das dívidas e das ofensas, Deus perdoa nossos atos pela nossa imaturidade. E por que nós não podemos perdoar também as pessoas que às vezes nós fazemos mal ou que nos fazem mal? E o texto continua. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai, o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará. Vos assenteis à sua direita. Então, o texto mais uma vez nos faz refletir do quanto a gente precisa doar para o mundo, do quanto a gente precisa insistir em fazer amor, não importa quanta guerra esteja ao nosso redor. Recentemente estava vendo a biografia, o filme que estava contando a história de Bob Marley. O tanto que aquele cara foi perseguido, atacado, simplesmente por estar fazendo músicas, falando sobre amor ao próximo. É surpreendente tudo que ele aguentou. Por que será que a gente vive num mundo onde quanto melhor a pessoa tenta ser, mais atacada ela é? Jesus foi crucificado por pregar amor. Será que se ele voltasse hoje em dia, como é que ele seria tratado do jeito que as coisas estão? Do jeito que todo mundo tá levando tudo pro lado político. Às vezes você não tá falando de nada político, a pessoa vai lá e mete política no meio. A humanidade, a empatia, o amor ao próximo, o respeito ao próximo está sendo perdido. E infelizmente isso é muito triste. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele do alto dos seus esplendores celestes. Vos tem sempre sob as tuas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata que deu começo faz 18 séculos. Perdoai, perdoai os vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicarem, mais um motivo aí tendes de ser indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal que foi praticado. Nenhum merecimento tereis em revelar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passem de simples arranhões. Então, mais uma vez, está mostrando aí sobre o quanto a gente precisa aprender a não deixar o nosso ego, a nossa vaidade, o sentimento que está tentando nos apoderar no momento, fazer a gente cair no ódio, na raiva. Por quê? Porque a gente precisa quebrar esse ciclo de mal, de ódio, de negação. Todas as vezes que eu li romances espíritas, uma das coisas que eu mais ficava indignado era observando o quanto uma pessoa podia ir longe pelo ódio que ela tinha, pela raiva contida no coração dela que ela tinha. No quanto um espírito obsessor, por exemplo, poderia perseguir por anos e anos alguém simplesmente porque alguém traiu, alguém não respeitou, alguém ofendeu. Quanto ódio, quantas mortes não aconteceram por causa disso? Por algo de
sei lá, ofendeu a minha honra. Quantas pessoas não caíram ao chão por causa desse negócio de honra e por querer defender a todo custo ela? Então, mais uma vez, a gente vê aqui o quão o perdão é necessário, mas o quanto ele também é difícil, o quanto ele é complexo. Porque é muito complicado você querer aceitar e diluir o mal que alguém te fez e não querer devolver isso, mesmo você tendo sido machucado. Esse é um dos ensinamentos de Cristo mais complexos. Como aprender a não se importar com o outro. Uma vez eu trouxe, inclusive, aqui um texto que para mim é um dos que mais explica isso daí e essa mentalidade, que é um texto que fala sobre um tapa de Buda. Conta uma história lá que uma vez um mestre saiu levando seu discípulo e ele fazia a seguinte percepção: olha, deu um tapa no rosto dessa pessoa. E aí a pessoa geralmente reagia, brigava, lutava. E aí o texto inteiro vai explicando sobre como, de acordo com o nível evolutivo de cada pessoa, a reação é diferente. E esse texto definia os 7 níveis de evolução que uma pessoa pode chegar espiritualmente falando. Olha o quanto, sei lá, um Gandhi da vida foi atacado e ele nunca devolveu com agressividade. Tanto que ele ficou famoso exatamente por sempre fazer protestos pacíficos, sem qualquer tipo de violência. Olha como Jesus foi perseguido e morto simplesmente por fazer e ensinar amor. Então, mais uma vez, perdão é algo complexo, muito complexo, porque a gente precisa aprender a diluir o nosso orgulho, o nosso ego, a nossa vaidade. A gente tem que se desapegar daquele mal-estar que a gente sentiu e a gente tem que tentar neutralizar isso na nossa vida. Tá, mas como é que eu posso fazer isso? Geralmente os livros que falam sobre como aprender a perdoar ou desenvolver o perdão falam muito da importância da gente conseguir analisar essa pessoa que nos fez mal. Analisar por que ela chegou a esse excesso. Qual foi a história de vida dela, pelo que ela passou e tudo mais. Tem muita gente que quando a gente fala isso diz: ah, você tá querendo passar a mão pela cabeça. Todo mundo teve uma história difícil. Mas essa é uma das formas que geralmente a gente encontra para desenvolver um pouco de compaixão com aquela pessoa que está ali sofrendo e tentar entender por que ela reage assim. Provavelmente vocês já viram aqueles vídeos de uma pessoa, sei lá, resgata um cachorrinho de rua. E o cachorrinho morde a pessoa, ataca a pessoa, fica rosnando para ela o tempo inteiro. Só que aí a gente para e pensa, o que é que será que esse cachorro não passou na rua? Quantas vezes ele não foi chutado? Quantas vezes ele não foi maltratado? Quantas vezes não jogaram, às vezes, água no bicho? E aí sempre nesses vídeos mostra que com o passar do tempo, com o carinho, com a convivência, aquele cachorro que era sempre raivoso, que mordia todo mundo e que atacava todo mundo, passou a ser o cachorro mais dócil de todos, o mais amoroso, que ficava o tempo inteiro cuidando e devolvendo com amor o cuidado que a família que adotou doou a ele. Então, eu sei que seres humanos são muito mais complexos e muito mais difíceis, mas às vezes a pessoa ela só está passando uma dificuldade, ela está no local errado, vivendo as dores erradas. Tudo bem que realmente tem pessoas que são narcisistas, tem pessoas que têm problemas realmente psiquiátricos, e a maldade delas é uma maldade que faz parte disso, faz parte da essência dela, e enfim, é bem complicado. Mas manter-se nesse vínculo de ódio não é algo que vai resolver alguma coisa. Por isso que a gente sempre precisa tentar trabalhar esse perdão, mesmo ele sendo algo que é muito difícil, às vezes, da gente vencer e da gente mudar. Eu acho que é isso por hoje. Eu só diria para vocês fazerem uma reflexão profunda, tentarem hoje, antes de dormir, fazer o exercício de, sei lá, pensar em pessoas que vocês brigaram, que vocês tiveram desavenças, que vocês tiveram insatisfações. Tentar perdoar essa pessoa como você conseguir, se você conseguir fazer isso no seu coração. E lidar com esse fato de que, enquanto você estiver preso a essa pessoa pelo laço do ódio, dificilmente a sua vida vai andar ou até a mesma dessa pessoa.
E, de novo, perdoar não significa colocar essa pessoa próximo de você de novo. Perdoar não significa que você vai ter que tolerar e que você vai ter que aguentar essa pessoa te maltratando. Perdoar significa que dentro de você, o sentimento de não gostar dessa pessoa não será mantido. E isso já é um grande avanço. Não cultivar dentro de você ódio por essa pessoa já é a melhor coisa que você pode fazer pela evolução do seu espírito. Faça isso que você vai conseguir ter muito mais liberdade para viver a sua vida e assim conquistar uma existência muito melhor. É isso, que o sucesso seja a única possibilidade.